Fala galera, beleza? Jack falando, iniciando mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo, galera, vou compartilhar com vocês o lucro que a gente fez ao vivo operando o mercado futuro. Para você não esquecer, eu peço, esmaga o like. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Live de segunda a sexta operando ao vivo puro do Price Action. Esmaga o like aí, galera. O seu like, ele dá aquela fortalecida no canal. Nesse trade, pessoal, uma coisa que me chamou a atenção foi a questão da paciência. A gente fez um trade ao vivo, né? O gráfico ele buscou uma região de suporte de H1, era o terceiro toque de H1. Eu entrei comprado acreditando que o Bitcoin ia subir, que ele ia buscar um alvo bem mais acima, que era uma resistência. Só que no decorrer de toda a nossa live, a nossa operação ela ficou negativa, mas eu tive aquela paciência de esperar o gráfico buscar o nosso alvo. Ele buscou o nosso alvo e a gente teve um resultado muito bacana, porque o mercado futuro, como Forex também, qualquer outro mercado, opções binárias, é um mercado que ele mexe muito com a questão psicológica. Já nesse caso, nesse exemplo de mercado futuro, né, quando a gente faz uma operação e a gente acredita que o gráfico vai subir, muitas pessoas, muitos traders colocam seu stop muito curto, com medo de ter um prejuízo muito grande. E muitas vezes acontece, quando ele coloca um stop curto, o gráfico vai lá, toca no stop dele, a ordem é finalizada e depois o gráfico sobe com tudo e a análise dele estava correta e ele acaba ficando no prejuízo e deixa de ter um lucro porque ele colocou o stop muito curto. E da mesma forma ocorre no take, né? Quando ele faz uma operação e o gráfico já começa a subir um pouco e ele vê que ele está ficando um pouco positivo, ele já finaliza a ordem para garantir aquele lucro pequeno, e se ele não finalizasse a ordem, o gráfico teria subido e teria dado um lucro bem interessante para ele. É um mercado que mexe muito com a nossa questão psicológica e vocês sabem do que eu estou falando, né? Quando você entra com valor maior que não estava previsto para entrar, dá aquele frio na barriga, aquela acelerada no coração, a gente sai da frente do computador e quando a gente quebra a banca, dá aquela sensação ruim, aquela sensação de desânimo, vontade de desistir. Mercado financeiro não é fácil, infelizmente, né? Se a gente for ver as estatísticas, apenas 3% das pessoas ganham dinheiro e 97% perdem, né? E quando eu fui ver essas estatísticas, faz muito tempo, não sei se ela mudou, mas bora lá pro vídeo. Galera, a filmagem não ficou muito boa, tá? Quando eu fui finalizar a ordem que eu filmei pelo celular, eu jurava que estava sendo filmado pelo OBS, mas eu vou mostrar para você o resultado que a gente teve operando Bitcoin, mercado futuro, aí para vocês. Bora lá pro vídeo, é o puro! Vou finalizar o trade, eu tive paciência, 166 dólares de lucro e 384 dólares de lucros. Eu vou finalizando aqui rapidamente, finalizando, 148, 146, finalizando, topzera, finalizando, atualizar aqui o saldo, deixa eu só atualizar a corretora aqui, que maravilha, eu não filmei aqui no... Olha aí galera, vou mostrar aqui, ó, histórico de posição, fizemos 291 dólares de lucros e 87 dólares de lucro, hein, topzera, trader positivaço, ela tá buscando a resistência como eu tinha falado, ó. Tá buscando a resistência como eu tinha falado, hein? Top, ó. Tá buscando a resistência como eu tinha falado. Como ela já chegou bem próxima aqui, ó, ela pode ter sentido a região ela pode querer descer, ó. Topzera demais. Ó o nosso histórico, galera. Galera, como vocês viram, né, a filmagem ficou horrível, que eu filmei pelo celular. Foi muito rápido, não deu tempo de eu gravar aqui pelo OBS, né, porque qualquer oscilação que der aí a gente já fica negativo. E essa operação a gente fez ao vivo, na live, tá ok? A live finalizou e eu deixei a operação rolando, tive bastante paciência. Quem acompanhou a live viu a gente fazendo a operação, a gente analisando, né, que ela buscou a marcação de H1, e eu tinha falado na live que eu falava assim, pessoal, eu acredito que ela vai buscar essa resistência aqui, ó. E como eu tinha falado, ela tá buscando a resistência. Quando ela chegou aqui, eu fiquei esperando ainda ela subir, só que ela desceu. Aí quando ela desceu, eu falei, ih, rapaz. Só que quando ela subiu de novo aqui nessa região, aí eu finalizei a ordem. Aí só hoje, galera, a gente fez um lucro aqui, ó. Exatamente aqui embaixo, onde tá minha setinha, tá vendo? Exatamente aqui. Deixa eu abrir um negócio aqui para ficar melhor.
Cadê aqui? Deixa eu abrir isso aqui para ficar melhor, para ficar mais visível. Pronto. Olha, a gente fez um lucro exatamente aqui, ó, de 87 dólares e fizemos um lucro de 291 dólares. Isso só hoje, tá? A gente fez a operação na live e eu finalizei a ordem fora da operação. Então, bora ver aqui o nosso lucro. Deixa eu colocar aqui, ó. Vamos abrir a calculadora. Ó, ontem também, bora ver o lucro de... Ó, só hoje. Bora ver o de hoje primeiramente. A gente fez 291 dólares de lucro, mais 87 dólares de lucro, que vai dar 378 dólares de lucro, né? Se a gente for ver aqui, 378 dólares de lucro, ó, vai dar 1.943. Só que ontem também, ó, ontem a gente fez 3 trades, ó. Ontem a gente fez 3 trades, deixa eu ver. Isso mesmo, ontem a gente fez 3 trades. O primeiro trade a gente ficou negativo 8 dólares. O segundo trade, esses 3 trades aqui, ó. O primeiro trade a gente ficou negativo 8 dólares, o segundo a gente ficou positivo 43 dólares e o terceiro a gente ficou positivo 86 dólares, né? Então vamos somar com o de ontem também que a gente fez. Essa semana a gente só operou 2 vezes aqui ao vivo na live, tá? Bora lá, a gente fez um lucro de 43 dólares, tem uns quebradinhos, não tô colocando os quebradinhos, tá, pessoal? Mais 86 dólares, que vai dar 507 dólares, menos 8 dólares. A gente fez um total de ontem para hoje 499 dólares, né? Que convertendo para real brasileiro, 499 dólares dá 2.565 reais. Então foi bom, tá, pessoal? Então todas as operações que a gente tá fazendo aqui na Magex, no ao vivo, né? A gente tá ficando positivo. A gente opera ao vivo, tá, galera? Como eu tinha falado, no meu ponto de vista... para você operar mercado futuro, você tem que ter muito cuidado, porque da mesma forma que você pode ganhar muito, você pode perder muito. E aqui o cara tem que ter um sangue frio muito grande, como eu tinha falado. Em OB, no meu ponto de vista, tudo que eu falo aqui é experiência, tá, galera? Tudo que eu falo aqui é experiência. 7 anos de mercado. Em opções binárias é mais fácil você ganhar dinheiro, porque é agressivo, porque quando você faz uma entrada de R$1.000, você entrou com R$1.000, já era. Você tem que aguardar a operação finalizar. Entrou com R$1.000, já era. Ou você vai ganhar ou você vai perder. Se você ganhar, você ganha R$870, por exemplo. Na corretora paga 87%. Já aqui é diferente. Aqui você coloca o seu stop. Aqui você coloca o seu take profit. Então o que acontece? Muitas pessoas o que fazem? Quando faz uma operação com medo de ter um prejuízo muito grande, a pessoa coloca o seu stop muito curto. E como a pessoa coloca o seu stop muito curto, o gráfico desce, por exemplo, o cara fez uma compra, colocou um stop curto, o gráfico desce, pegou o seu stop, ele foi estopado aquele trade, foi um trade negativo para ele, só que depois o gráfico ele sobe com tudo e teria dado um belo win. Um exemplo foi o que aconteceu aqui, né? Eu tive bastante paciência, o cara tem que ter um sangue frio aqui. Então aqui, por conta disso, você pode ter uma pressão maior aqui. E quando o gráfico ele começa a descer, você já quer finalizar para o seu prejuízo não ficar tão grande. E quando o gráfico ele sobe, você começa a ficar positivo, você já quer finalizar, garantir aquela quantidade de dinheiro com medo do gráfico descer e você acabar perdendo aquela quantidade de dinheiro. Então aqui é um pouco mais, como posso dizer, pode mexer um pouco mais com o emocional do cara. Então o gráfico começa a subir, tô positivo, vou finalizar, senão vou perder. Então o cara que ele tem sangue frio, o que ele vai fazer? Cara, tá positivo, vou esperar o gráfico subir, esperar dar um lucro bacana. O gráfico desceu, eu tô negativo, porque o gráfico ele se movimenta, galera. O gráfico não vai fazer o movimento que a gente quer, ele não faz o movimento que a gente quer. Se a gente entrasse com a compra, o que a gente queria, que o gráfico só subisse. Vela verde, verde, verde. Mas não, o gráfico da vela verde, da vela vermelha, 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 às vezes dá 4 velas vermelhas, 4 candle vermelho e 4 candle verde, não é do jeito que a gente quer. Então o que eu posso falar pela minha experiência, OB é mais fácil para você ganhar dinheiro, porque você entra com R$1.000, já era, você ali não dá para finalizar a operação, e aqui você pode colocar um take curto, um stop curto, ou você já faz uma operação e já finaliza na hora, você tem a possibilidade de fazer isso, mas toma cuidado, tá? Porque da mesma forma que você pode ganhar muito, aqui você pode perder muito também, tá ok, galera? Espero que você tenha gostado desse conteúdo, tá, galera? Para você não esquecer, esmaga o like, e se você não é inscrito, se inscreve no canal, live de segunda a sexta, operando ao vivo o puro do Price Action. E até o próximo vídeo. Valeu, galera, tamo junto, abraço para todos vocês, é o puro.